Então, oficialmente, boa tarde a todos, né? Estamos aqui nessa que vai abordar indignidade e dignidade nas organizações, né? Eu quero agradecer a presença do Rubens, né? O Rubens, ele vem como CEO da Stato, né? Falando da parte de mercado, mas também apresentando resultados da dissertação de mestrado dele, né? Agora o Rubens está fazendo doutorado, mas não está fazendo dignidade, está fazendo em valores, né? Agradecer a presença do professor Cleverson, né? O professor Cleverson é doutor pela UNB e é professor titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie e professor também do programa de pós-graduação em administração de empresas, tá? Agradecer a Francilene, que ainda não está aqui. Não. Então, ela não vai ouvir, mas eu agradeço de qualquer forma a ela, né? A Francilene, para vocês saberem, ela fez o doutorado em dignidade, né? E ela vai apresentar agora o resultado de uma pesquisa que ela está fazendo sobre dignidade em diferentes segmentos, né? E também vai tocar num ponto que foi um dos pontos da tese de doutorado dela, tá? A Mônica Teófilo. A Mônica, ela está fazendo também a sua dissertação de mestrado em dignidade, né? Eu agradeço a Mônica também a presença. A Mônica é psicóloga, ela fazendo a dissertação comigo, né? No Mackenzie, né? Agradecer ao Silvio, que não vai estar como elemento de apoio, né? Mas vai estar também apresentando uma parte da dissertação dele de mestrado. Bom, então vejam, essa sessão é uma sessão que se caracteriza um pouco por denúncia, né, do que ocorre no mundo do trabalho em termos de dignidade, né, e um pouco por busca de alternativas. Não adianta nós ficarmos aqui só chorando e reclamando do que acontece, né, mas também um pouco por busca de alternativas. Ao final, eu vou fazer uma apresentação sobre a proposta que eu venho desenvolvendo de dignidade organizacional e vou apresentar muito rapidamente alguns estudos, mas muito rapidamente mesmo, tá? Que nós já estamos aqui na última sessão, ok? Cada um de vocês tem 25 minutos, então, na ordem, o Rubens, né? Depois do Rubens, o professor Cleverson, depois do professor Cleverson, o Silvio, depois do Silvio, a Francilene e a Mônica, e depois eu fecho. Tá? Então, podemos começar, Rubens? Podemos. Posso projetar? Por favor, fique à vontade. Mônica, você controla o tempo para mim? Me avisa? Avisa 5 minutos antes dos 25 minutos. Perfeito. Tem que pode ir até 30, viu? Não tem problema não, que mesmo com 30 minutos dá. Tá bom. Estão vendo a apresentação? Sim. Então, tá bom. Boa tarde a todos. Obrigado, professora Malu, pelo convite. Falar de um tema sobre organização é parte do meu trabalho no dia a dia. Eu pretendo trazer uma contribuição prática nisso, porque estudei dignidade dentro do conjunto de valores. Então, só para fazer uma rápida apresentação, eu represento a Stato. A Stato é uma consultoria brasileira, nasceu brasileira, 31 anos. Ela está hoje presente em 104 países, dentro de uma estrutura chamada Career Star Group, uma organização internacional, e ela atua fundamentalmente com gestão de carreira, né? Na verdade, ela trabalha com soluções de carreira e também transição de carreira. Não pretendo tomar tempo demais aqui. Quando a gente fala de dignidade ou indignidade, né, o fato de viver um mundo tão ágil, tão rápido, tão cheio de incertezas, ele tem aumentado muito a pressão, né? Seja a pressão do próprio indivíduo para com as suas realizações ou com as suas expectativas, seja das necessidades das organizações, né? E não faltam, vamos dizer assim, drivers, tendências que possam nos apontar isso, desde temas de recursos humanos, como diversidade, inclusão, questão de emprego, desemprego, corrupção, mudanças climáticas, isso tudo aquilo que está
subjacente que a gente enxerga e o que não enxerga também, como demografia, guerras, escassez de recursos, né? Ou seja, o conjunto de pressão não é pouco, né? E ele não é pouco, seja sobre o indivíduo, seja sobre as organizações. É um conjunto de mudanças constantes, cada vez, né, mais rápidas, e que nos pressionam a tentar se adaptar e se ajustar a esse modelo. O tema que eu tentei encaixar aqui são dois polos, né? Quando eu falo de organizações dignas ou indignas, e eu não vou mergulhar nesse detalhe, mas eu vou passar por alguns relatos, né? Eu falo desde o olhar de carreira, né, que se transformou muito o conceito de carreira nos últimos anos, até onde eu fiz meu estudo e a professora Malu mencionou, que é sobre desemprego, né? Então, quando a gente fala de carreira sob duas perspectivas, evidentemente, a gente está falando da primeira dela, que é a perspectiva das organizações, né? Que envolve normas, regras e tudo aquilo que é ligado a recursos humanos, a gestão de recursos humanos, as oportunidades nas organizações. É óbvio que não existe uma via de mão única, né? Uma via de mão dupla nesse caso, e a análise da carreira, obviamente, leva e tem que levar cada vez mais em consideração a expectativa, as perspectivas, o nível de satisfação do indivíduo. A gente fala cada vez mais do auto, né? Do autodesenvolvimento e da autoescolha, e de que carreira é uma escolha dentro dos seus propósitos, né? Mas isto nem sempre foi assim, né? Se a gente olhar para um passado não muito distante, na década de 70, na verdade, o tema nem era associado com o trabalho, né? Só a partir da segunda metade começou a surgir, na década de 70, estudos sobre carreiras. E foi basicamente em 80 que esse estudo, a pressão sobre carreiras, ela começou a se tornar um pouco mais evidente nas organizações. E há de se lembrar, quem é mais antigo, que as pessoas trocavam de emprego e dizendo o seguinte, não era nem salário, né? Era mais dizendo o seguinte, aquela empresa tem um plano de carreira. E o plano de carreira era da empresa, e eu me adaptava a ele, né? Com o avanço, né, e a escassez dos recursos qualificados, lembrem-se disso, né, a gente não está falando de recursos humanos, está falando de recursos humanos para condições específicas e mercados específicos, né? Então, as pessoas começaram a deixar de nutrir tanto o foco em carreira. Então, em 1990, essas discussões começaram a provocar temas como carreira sem fronteira, uma mudança mais significativa nos movimentos dentro das organizações, o que eles chamam de carreira proteana também, começaram a ganhar força, que é muito ligada aos mais jovens, aos millennials, que tem que ter propósito, tem que escolher sozinho, a carreira não é uma atribuição da organização. E quando passa a década de 20, a carreira deixa de ser um sinônimo de cargo, né? O indivíduo passa a conduzir de verdade sozinho o seu próprio histórico, sua própria atividade. E é curioso, eu vou passar um pouco sobre isso à frente, né? Mas é curioso enxergar de que quando a gente vem lá de muito antigo, né, essa relação que eu mencionei de escassez de recursos, a gente passava por um período que quando o mercado não oferecia, as empresas faziam tudo. Então, as antigas empresas, a indústria em si, ela acabava fazendo escola de educação, então fazia Mobral, na época tinha outro nome, né? Depois começou a oferecer bolsas de estudo quando o mercado passou a oferecer, então tinha bolsa para a faculdade, bolsa para supletivo. Depois a demanda passou a ser mais qualificada e passou a se exigir conhecimentos de idiomas, vivência internacional, e as empresas até essa década de 80, 90 ainda patrocinavam muito fortemente. Com o crescimento, quando o mercado responde com novas universidades, muita gente mais formada, boa ou má, não importa nessa avaliação, né? Chance das pessoas se desenvolverem mais rapidamente, a empresa para de ofertar e passa a exigir, e aumentando a pressão sobre isso, e a gente deve ter assistido cada um de vocês, coisas do tipo, procura um analista júnior com inglês fluente, vivência internacional, com MBA, ou seja, a gente passa a exigir muito mais. Por quê? Porque o mercado responde, então a empresa se torna um pouco abusiva na relação oferta e demanda, né? Se a gente olhasse, então, para o passado, gestão de carreira no passado, o cenário econômico era de poucas mudanças e alta previsibilidade, lá na década de 60 e 70. A motivação era estabilidade e crescimento permanente. Os empregos, né, a visão de futuro era sempre onde estarei nos 20 anos, e a gente permanecia na empresa. Algumas coisas mudaram, a identidade ainda mudou pouco, né? Dependendo do tamanho da organização, é o sobrenome da empresa, é o Rubens da Stata, é o Rubens do Estadão. E a gestão de carreira, no fundo, naquela época, a empresa que cuidava da carreira. Ela dizia o que eu tinha que fazer, estudar, e eu delegava essa minha carreira ao chefe, ao RH, e onde era meu porto seguro. Quando essas relações mudam, né? E a transição de carreira era algo raro, né? As pessoas realmente ficavam no emprego, e quem ficava mudando era entendido como ambicioso naquele momento. Então, isso se transforma de uma velocidade tão grande, sem tempo, né, de
preparação para a transferência, de dizer, eu cuidava de você, agora se vira sozinho, você está me devendo, né? Você precisa rapidamente estudar, você não pode parar de estudar, o tempo todo você tem que estar se atualizando e, obviamente, as organizações fornecem novos conhecimentos quando eles são core business, quando eles não estão disponíveis no mercado. Porque todas as vezes que estão acessíveis no mercado, a relação é de cobrança, né? De exigência. Já no mundo atual, carreira pós anos 2000, a gente está vivendo um mundo de fusão e aquisição, globalização, economia compartilhada, right sizing, downsizing, tudo aquilo que nós todos já vivemos, eficiência total, tudo em nome da eficiência, tudo em nome da competição, do melhor resultado e, obviamente, sem desmerecer a importância do papel humano dentro da organização. Mas o conceito de autocompetição, né? De alta competição, e principalmente o conceito de protagonismo, seja do cliente, seja do indivíduo, era uma forma sempre de transferir o sucesso ou insucesso, o desempenho ou não. Então, as pessoas passavam, né, a trabalhar de formas diferentes, e eu vi a apresentação, parte da apresentação de ontem, de novas formas do trabalho, e elas continuam em transformação, buscando encontrar um ponto de equilíbrio, né? E eu acho que a gente teve muito aprendizado aí com esse momento da Covid, mas há muita coisa ainda a se evoluir. E o conceito atual de carreira é o auto, né? Autodesenvolvimento, autoescolha, autogerenciamento, tudo é auto. E esta é uma forma, não deixa de ser uma forma de organizações aceleradas transferirem a responsabilidade para o indivíduo e para o mercado, né? Como uma forma de cobrança. Olhando um pouco do ponto de vista do desemprego, e eu vou afunilar nesses dois mais à frente, as maiores preocupações do mundo sempre foram, né, ao redor do desemprego. Mais recentemente, essa é uma pesquisa recente, o coronavírus aparece em primeiro lugar. Essa é uma pesquisa feita pela Ipsos, onde eu trabalhei também. Mas o desemprego sempre preponderou, sempre foi um tema de muita importância, um tema que submete as pessoas a condições indignas quase sempre, por pressões sociais, por uma série de fatores que é parte do meu estudo. Eu vou tentar passar rapidamente para chegar nele antes do final do meu tempo. Quando a gente fala do mundo com mais de 7 bilhões, quase meio bilhão, é um público desempregado, então a gente realmente tem um problema sério, né? A gente tem um problema sério de mudança nas carreiras, de pressão muito agressiva por aprendizagem, por estar pronto, por mais que a gente fale no coletivo, mas por estar melhor do que seu colega para poder ocupar e crescer as posições, e ao mesmo tempo a gente fala de uma mudança radical nos conhecimentos tecnológicos que tende, né, em países menos desenvolvidos, a acelerar esse desemprego e a expor pessoas às condições cada vez mais complexas, né, de não ter acesso à educação de qualidade e, portanto, não estar apta para ocupar uma posição no futuro. Então, se tem algo na minha cabeça mais indigno, né, seria isso, é dizer que você, hoje, olhando para o futuro, você já não se enxerga, você não se vê com capacidade laboral e o risco de você realmente sofrer com isso é muito grande, né? O futuro do trabalho, né? O mercado está se transformando de uma velocidade muito grande, ele está em plena mutação. Por mais que a gente saiba que a tecnologia tem transformado e ameaçado muitas vagas, novas vagas têm aparecido, mas elas não estão sendo supridas com a velocidade e com a qualidade que se quer. E talvez este volte para o lápis. Esse é um tema que eu tenho defendido em alguns clientes nossos, né? É de voltar um pouco daquele modelo que um dia foi chamado de paternalista, né? De cuidar da carreira. Ou seja, tem alguns conhecimentos e competências atuais que, se você, empresa, não investir, o mercado ainda não está pronto para te entregar. Então, portanto, as empresas vão voltar a fazer isso, por isso que encontramos empresas muito no campo da tecnologia, né? Muito aprendizado ligado aos soft skills, que eles chamam, que voltaram a investir, obviamente, apoiados pela tecnologia, em universidades corporativas e oferta de conteúdo cada vez maior. E esse conteúdo tem que ser aprendido, absorvido e entendido dentro de uma estrutura, onde você tem que fazer isso até fora do seu horário de trabalho, né? A expectativa é de que você continue se desenvolvendo e entregando seus resultados no dia a dia. Se não bastasse o cenário de desemprego, e aqui eu passo rapidamente, a gente tem aí, obviamente, o desemprego em massa, a crise econômica, moral, política, todas as reformas que o Brasil precisa para se tornar uma nação desenvolvida, trabalhista, previdenciária, tributária, administrativa, né? E o mundo como um todo, né? Então, com a melhoria da questão da saúde, a demografia muda, uma crescente população de idosos, precisamos encontrar forma de entrar mais tarde no mercado de trabalho para permanecer até uma idade mais avançada e termos 2 ou 3 carreiras, né? Já não é mais possível você imaginar trabalhar 50 anos com uma única carreira. Hoje a gente consegue se deparar com pelo menos 4 gerações possíveis dentro de um
dentro de uma organização, do avô ao neto, né? Ou ao bisneto. Então, isso também requer uma série de conhecimentos e essa demografia tem alterado bastante os ambientes das organizações. Fora políticas, guerras, mudanças climáticas, as questões internacionais de refugiados, são todos temas que contribuem, né? E pressionam organizações e pessoas, e a própria Covid, que é um tema que a gente ainda não conseguiu eliminar da frente, nem sabe qual vai ser o ciclo dele no futuro. Então, tudo isso, além do desemprego, só pressiona ainda mais. Quando eu falo de dignidade, né? Então, falando sobre dignidade especificamente, só 2 temas, né? O trabalho digno é a oportunidade, dentro do conceito do Instituto Digno, né? De realizar um trabalho produtivo, com rendimento justo, com segurança e proteção, e dentro de uma perspectiva de desenvolvimento e de integração entre pessoas, podendo se expressar, compartilhar suas preocupações e dividir, né, a forma como as suas vidas são afetadas e trazendo um pouco de igualdade de oportunidade para todos. Esse seria o conjunto, e eu tenho certeza que cada um dos colegas vão trazer um pouco mais de profundidade, porque são estudiosos do tema, né? A ação digna, na verdade, está na pessoa. Isso é um tema crítico, né? Dizer uma organização indigna, ela é indigna a partir dos atos das pessoas nessas organizações. Porque cumpre destacar que a dignidade da pessoa humana é a base da relação social ou da sociedade, né? E é mais facilmente definida por suas formas de violação do que necessariamente por um conceito preciso no meu ponto de vista. Eu uso aqui uma menção da professora Jacobson, que diz que qualquer interação humana pode ser um encontro de dignidade, uma interação em que a dignidade vem à tona e ela pode ser tanto violada quanto promovida. E que é muito, mas é muito do que acontece nas relações nas organizações, que são os temas que vamos discutir hoje, da demonstração clara, né, de que o papel da liderança ainda não está pronto, as mudanças, vamos dizer assim, geracionais também não estão preparadas, e a gente conclui, então, que para a realização da dignidade humana concluímos que a realização da dignidade da pessoa humana é indispensável à valorização do trabalho, por meio da efetivação, obviamente, de um trabalho digno que assegure igualdade e equidade para todos. E isto, num mundo competitivo, num ambiente de profunda velocidade e transformação, num capitalismo que a gente vive, a gente vai enxergar que, por mais ferramentas, caminhos que se encontrem todos os dias para melhorar isso, e não faltam caminhos, as organizações, de novo, as organizações são as suas lideranças, né? Elas buscam encontrar esse caminho, mas não é um caminho simples, porque do outro lado tem a pressão por resultados o tempo todo, né? Então, como eu disse, há um conjunto de esforços muito grande contribuindo para isso. Está todo mundo trabalhando para trazer um pouco desse conceito. Se a gente olha um pouco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 18, acho que são 17 ou 18, o 8º deles fala do trabalho digno e do crescimento econômico, que eu pus uma interrogação ali ao final, que ele ligeiramente pode ser paradoxal, né? Ontem eu vi alguém falando sobre paradoxos, né, da liderança, e esse me parece um tema desse. Assim, trabalho digno e crescimento econômico precisam conjugar de um mesmo interesse, mas, infelizmente, a ganância, a velocidade, os custos obviamente, as concorrências, elas trazem um grau de risco, né? E, então, o trabalho digno para todos reduz o conceito de desigualdade e aumenta a resiliência. Esse seria o objetivo, esse seria a forma da gente seguir com... Só um minutinho que eu fui distraído aqui. Não, fica à vontade, pode ficar aqui. Obrigado. O segundo tema, que talvez esteja na moda, seja a grande moda do momento, né? E eu falo moda não de uma forma pejorativa, né? Mas é a forma como cresce rapidamente e ocupa todos os espaços, em todas as comunicações, é o que cada um chama de um jeito, mas é o ESG, né? Que é uma nova forma de avaliar as empresas. Essa pode trazer, sim, novas relações de trabalho, baseado nesses critérios, e ela observa, obviamente, os 3 campos do ESG, que é o ambiente, né? A letra E, o environment, social, que é a parte social, e a parte de governança. No fundo, né, a gente tem visto que grande parte da governança começou alguns anos atrás, com algumas rupturas, com quebras de negócios, e então, assim, a pressão por governança ela é cada vez mais grosseira, mais dura, né? E no ambiente, então, agora é fundamental, é uma discussão no mundo inteiro. Já a social, que requer políticas de remuneração apropriada para os colaboradores, diversidade, segurança do trabalho, zelo pelo bem-estar físico e mental dos funcionários, essa a gente pode enxergar que talvez ainda não seja a principal
dentro do ESG e, portanto, distante do conceito que a gente busca para entender de dignidade. Então, eu trago aqui uma matéria que saiu na Você SA, que fala da mão invisível do ESG, né? Do ESG. O selo que é dado a essas empresas que cuidam do meio ambiente, da governança corporativa e que têm responsabilidade social é um dos temas mais cotados hoje em dia. É um selo que é importante, ele criou progressos notáveis para quem realmente está de verdade fazendo, mas o método de concessão ainda é duvidoso, é falho. Quem o faz, né? Ou seja, quem decide se uma companhia merece ou não esse selo, se ela é ou não ESG, quanto ela vale lá na frente, são os fundos de investimento, a própria bolsa e algumas consultorias que produzem esses índices, né? No fundo, por isso que a gente chama de mão invisível, né? É o mesmo conceito de estabilidade de mercado que Adam Smith cunhou lá em 1759, na segurança de que o mercado sempre se autorregula sem a necessidade de interferência, o que a gente enxerga que não é uma verdade. A gente percebe que, por mais que se invista nisso, a gente tem visto cada vez relatórios mais brilhantes, quer dizer, as áreas de marketing trabalhando muito, contando histórias maravilhosas, mas a rigor, né, quando a gente olha a chamada onda do ESG, né, as empresas acabam sendo cobradas muito mais pelo meio ambiente hoje, né, para ingressar nos programas de bolsa, nas grandes fontes de bolsa, ela obviamente precisa de um programa rígido de governança. Então, desde que essa agenda foi cotada em 2020, esse tema se tornou importante. Mas, quando a gente enxerga aqui no gráfico, né, esse é um estudo, uma pesquisa que saiu do Banco Itaú, do Itaú BBA, de investimento, que o fator de ESG mais relevante para investidores brasileiros, obviamente, ainda é meio ambiente, governança, e lá embaixo aparece próximo de zero a parte social. E quando você olha e fala, bom, isso é Brasil, né? Quando você olha para fora, a pressão ainda é maior, né? Pela escassez dos recursos naturais do resto do mundo. Então, a pressão, a cobrança que nós, inclusive, sofremos no Brasil, ela é maior em meio ambiente. A governança lá fora ela é um pouco mais, vamos dizer, amadurecida, então a pressão é menor, mas o social, da mesma forma, não aparece, né? Ou aparece num formato muito menor. E outro tema que está realmente forte dentro das organizações, como pauta, tema dos recursos humanos em toda e qualquer organização, é a questão da diversidade e da inclusão. Não é um tema novo, sempre foi importante, mas agora ele se torna relevante, né? A diversidade e a inclusão continua sendo uma das principais prioridades das organizações, seja num caminho de construir uma nova cultura, mas frequentemente é um trabalho que envolve todo mundo, também tem um esforço muito grande de stakeholders e pesa bastante, sim, sobre a valorização da empresa, ou seja, ela é uma parte do S que a gente fala. Então, todos os movimentos de orientação sexual, identidade de gênero, ageísmo, todos os demais temas que envolvem essa diversidade, equidade e inclusão, eles estão fortes na pauta das empresas, mas também, ainda, apesar de todos os esforços, ele ainda é visto como uma barreira, né? Ou seja, a diversidade, a inclusão ainda é vista como uma barreira. Eu peço desculpas até por não ter colocado os créditos, né, de alguns dos temas, mas esse aqui, por exemplo, é um estudo da Price, é uma pesquisa global da Price, onde mostra que a visão é que 76% das organizações hoje enxergam, né, a diversidade como um valor declarado e não só como uma área, ou seja, como um valor, uma crença, aquilo que eles querem realizar. E, por outro lado, 33% entende que é uma barreira, né? Eles concordam que a diversidade ainda é uma barreira para o avanço, né, para a organização avançar. Ou seja, não tem soluções práticas, não tem caminhos tão bem definidos que pudessem sustentar esse tipo de aceleração. E a gente vê iniciativas boas, aliás, excelentes, de todos os lados, algumas que nascem e apanham mais, outras que nem nascem, mas, de novo, né, a gente está sobre um conjunto de ações importantes que tendem a trazer uma nova relação de trabalho, mas, volto a dizer, a relação oferta-demanda, a questão das competições podem travar um pouco esse pensamento. E aí, obviamente... Pois não? 10 minutos para 30 minutos, tá? Perfeito, muito obrigado, eu já estou finalizando. Então, nem tudo são flores, né? Quando eu falo, eu estou, obviamente, fazendo uma provocação, né? Eu não estou usando muitas teorias, é uma provocação mais dentro da organização. Então, o capitalismo e a competição, né, elas talvez não promovam, elas não permitam essa capacidade de tornar as organizações mais dignas, né? Quando você olha Covid, por exemplo, né, a crise de saúde emocional, as pessoas que entraram em burnout, tudo que aconteceu, e é uma novidade para todo mundo, mas a gente enxerga uma série de organizações em que tudo pode.
Eu não deixei de escutar nenhuma vez em alguma organização dizer, não, nós estamos aproveitando a Covid agora para fazer alguma reestruturação. Nós estamos mudando o nosso modelo de remuneração. Porque nessa fase, né, de tanta, vamos dizer assim, de tanta descoberta, ninguém sabe a resposta ainda, híbrido, fixo, presencial, à distância. Então, assim, a gente viu barbaridades, demissões por fax, não tem mais fax, né? Demissões por e-mail, demissões por login, a pessoa vai logar e já sai o aviso, procure os recursos humanos, de gente que estava na empresa e gente que nunca nem entrou na empresa, né? Abusos em negociações salariais, ou seja, a gente sabe que tem muita gente desempregada. Então, eu contrato alguém com nível de competência de diretoria querendo pagar salário de gerência porque sabe que alguém vai aceitar. E quando chega lá na frente, que o mercado volta para o normal, eles vão tentar cobrir ofertas e isto é o processo indigno, né? Você reconhece o valor porque não pagou. Então, estou falando de novo mais um outro abuso, né? A relação oferta e demanda é o tal do estoque de recursos humanos que eu falei lá atrás de carreira. O mercado oferece e quando não oferece, então, assim, se a gente olhar hoje, procurar no LinkedIn, você vai encontrar lá provavelmente profissionais às dezenas chamados especialista em recrutamento da área de tecnologia ou RH Tech ou Recruit Tech. Por quê? Porque todo mundo está precisando de mão de obra de tecnologia, ela não tem, ela vale ouro. Então, o nível de desrespeito em ofertas diferenciadas, em programas de retenção, todos esses abusos é que causam esse desequilíbrio e, de novo, falta de quê? De investimento, falta de mão de obra preparada. Quando eu tenho excesso de mão de obra, eu não tenho os mesmos benefícios, eu não tenho as mesmas condições. Então, o alto tudo a gente já falou. Então, as organizações, novamente, não existem, são as pessoas que produzem essas condições indignas, representando as organizações. A pressão pelo aprender sempre, né? O Fórum Mundial de Davos gerou um relatório que diz que nos próximos 5 anos nós devemos dedicar 1/3 do nosso tempo para aprender coisas novas e jogar as outras fora. E aí a gente vive vendo gente o tempo todo comprando livro, sabendo, nem sabe exatamente o que precisa desenvolver e fica numa paranoia e as empresas cada vez mais aplicando conteúdos e a pressão aumenta. Meritocracia da mesma forma, ninguém sai do mesmo nível, mas o que determina o crescimento e as oportunidades ainda nos modelos tradicionais de meritocracia. As grandes empresas, aquelas que trabalham, né, com melhores ambientes para se trabalhar, a gente sabe que realmente só se mostra o que é bonito, o resto fica embaixo do tapete. E a resposta é que a organização digna ainda está um pouco distante, há uma longa jornada, há algo que passa por um processo socioeconômico para poder ser corrigido. Finalizando, o estudo que eu fiz sobre dignidade, na verdade, eu fiz um estudo sobre valores humanos, e o impacto sobre os valores humanos era baseado no ato na dignidade, na forma como a pessoa foi demitida. Então, eu fiz um trabalho qualitativo prévio para a minha pesquisa, que é quantitativa, entrevistando executivos, aqui tem os cargos, né? Foram 14 entrevistas de todos os níveis, de todos até o esgotamento, para poder identificar se durante o ato da demissão as pessoas reconheciam uma demissão indigna ou a violação da dignidade. Então, o objetivo específico para isso era identificar a ocorrência de práticas de violação de dignidade em processos de demissão de executivos. Foram 14 entrevistas. Aqui do lado, eu vou ser bem rápido, né? Aqui do lado, usando, obviamente, a régua, né, e a alocação da professora Jacobson, a gente identificou temas como ninguém pode ser tratado dessa forma, o momento foi péssimo, eles não sabem o que fazem, me senti humilhado. Então, para cada uma dessas, eu fiz uma correlação com exclusão, diminuição, restrição, a tabela de elementos de violação da professora Jacobson. Foram diversos depoimentos que eu não vou passar por aqui, porque vocês vão poder ficar com o material, mas, fundamentalmente, tem um tema que foi muito importante, que foi ouvir das pessoas, né? Sobre a demissão. Você pergunta, e foi feito um projeto com executivos, e você pergunta para o executivo por que você sai da empresa, ele jamais usa o termo demissão. Ele vai dizer, não, chegou meu ciclo, era hora de mudar, eu entendi. Ou seja, o sofrimento com o termo, né, demissão já é pesado. E quando ele ultrapassa os limites, ou seja, você identifica antes, o ambiente deixa de te respeitar. Hoje em dia eu tenho visto coisas do tipo, sobe nessa sala X, você vai ser conversar comigo, quando você sai, está demitido, e quando você desce, seu computador está desligado e as coisas já estão na portaria, você não pode nem voltar para o ambiente. Pasme, eu estou falando de uma reunião que eu tive semana passada com uma empresa farmacêutica. Eles estão demitindo de surpresa e dessa forma. Então, por mais que a gente entenda que a crise está aí, precisam tomar medidas, o desrespeito às regras, às políticas de RH, e, obviamente, gerida por pessoas, elas ainda aportam muito, né, na destruição, na violação da dignidade das pessoas.
Desse total de pessoas que eu entrevistei, na verdade, dos 14, eles me geraram uma base de dados que eu tinha mais ou menos 1.500 pessoas, 75% das menções foram cruzadas com os demais depoimentos, 75, não, todo o cruzamento gerou 75% de compreensão dos 1.000 e poucos pessoas, 916 relataram indiferenças na fase final da saída, rejeição, diminuição são 644, ou seja, a gente não está falando de ocorrências pontuais, nós estamos falando de prática, né? Ou seja, a empresa atrai, investe, cuida, desenvolve, e quando a relação rompe, elas esquecem de uma parte importante, porque não é só o mal que ela faz para quem sai, mas é o mal que ela deixa para quem fica, que acredita que em algum momento chegará seu tempo. E, por fim, o estudo, então, mostrou que houve violação de dignidade e que, obviamente, essa violação de dignidade na demissão tem impacto suficiente, inclusive, para alterar a questão dos valores e hierarquia dos valores. Espero ter dado tempo e não ter corrido demais. Obrigado. Obrigada, Rubens, né? O Rubens nos deu aí um panorama de como é que ele vê a dignidade nas organizações, né? Acho que nós vamos ter muita coisa aqui para discutir. E agora vamos passar a palavra para o professor Cleverson, tá?